E aí, pessoal, boas-vindas ao The Foundry, da Ford College. Vamos direto ao ponto hoje. O nosso grande objetivo é conseguir uma decolagem perfeitamente segura na mainnet da Solana. Lembram da nossa lição anterior, quando montamos aquele checklist final pré-mainnet? Bom, agora a gente vai pegar toda aquela preparação criteriosa e transformar num autêntico manual de voo espacial para contratos inteligentes. A ideia aqui é sair da teoria e partir para uma execução que seja totalmente automatizada, estruturada e, claro, extremamente segura. Nada de achismos ou intuição, tá? É engenharia de precisão na veia. A nossa rota de voo para essa exploração tem 5 paradas bem claras. Comecemos com a planta baixa para a preparação. Depois passamos para o simulador, que é o nosso teste a seco. Aí vem o voo de teste, com o lançamento do nosso canário, seguido daquele momento crítico de decisão, abortar ou orbitar. E para fechar com chave de ouro, o ponto de verificação final. Vamos nessa! Seção 1. A planta baixa, preparando o nosso motor de lançamento. Olha só, para automatizar um lançamento impecável, não dá simplesmente para apertar um botão, cruzar os dedos e esperar o melhor. A gente precisa construir um motor de verdade. E temos 3 arquivos que são absolutamente vitais para fazer isso acontecer. O arquivo BEST principal, o deploy_release.sh, é literalmente o nosso motor. É ele quem orquestra toda a sequência de eventos do rollout e do rollback. Aí temos os parâmetros, nosso combustível no formato JSON, que vai ditar os limites de tempo e as frações de cada fase. E, finalmente, os scripts de checagem, como o smokecheck.sh. Pensem neles como os sensores de telemetria da nossa nave. Eles estão lá para garantir que a estrutura não desmonte antes mesmo de sair do chão. E por falar em avançar com cuidado, é aqui que brilha o conceito do lançamento canário. Basicamente, é o ato de implantar a nova versão do programa para uma fração bem minúscula do tráfego ou da base de usuários antes de liberar para todo mundo. É como colocar a pontinha do pé na água para ver se está fria, sabe? Sem dúvida nenhuma, essa é a melhor tática já inventada para evitar aquele desastre clássico de testar em produção às 3 da manhã. Afinal, ninguém merece ser acordado de madrugada para lidar com um incidente generalizado. Seção 2. O simulador. Testando sem queimar combustível. Aqui a gente entra na fase de ensaio a seco, o famoso dry run. Esse é o momento de validar o código com segurança absoluta. O grande lance é ter a certeza de que a lógica do script funciona perfeitamente antes de gastar um único lamport sequer na mainnet real da Solana. Essas checagens pré-voo simulam absolutamente tudo. O script tem que finalizar com um lindo código 0 que atesta o sucesso e isolar por completo qualquer chamada real de rede. Além disso, ele imprime todas as linhas de diagnóstico, verifica se os artefatos compilados estão todos lá e valida as chaves da autoridade de atualização. Inclusive, nos vários programas de aprendizado lá da Ford College, a gente bate muito nessa tecla. É exatamente essa automação rigorosa e a prática de simulações exaustivas que separam os amadores dos verdadeiros profissionais no desenvolvimento Web3. Seção 3. O voo de teste, iniciando a sequência do canário. Agora os motores esquentam de verdade. Esse voo de teste acontece antes de mais nada num ambiente super controlado de testnet. Ele puxa aquelas informações do arquivo de parâmetros que a gente comentou, tipo a fração do canário e a duração em minutos de cada etapa. Mas prestem muita atenção no fluxo exato da ignição. Logo após a implantação, instantaneamente, o script captura o programa ID, dispara rapidinho os testes de fumaça e já crava uma linha de base matemática, o nosso baseline, para as métricas. Tudo isso rola em frações de segundo, conduzido estritamente e sem piedade pelo rigor do código BEST. E esses testes de fumaça, os famosos smoke tests, são a primeiríssima linha de defesa. Pensem neles como uma validação muito rápida, do mínimo essencial só para garantir que a funcionalidade básica não está quebrada. A regra de ouro do teste de fumaça é super simples, ele tem que falhar rápido. Se qualquer coisa parecer minimamente fora do lugar, o script encerra a execução na mesma hora, devolvendo um código de erro diferente de 0. Para montar essa telemetria, o negócio vai bem além de só bater o olho no código, viu? Na prática, o script de checagem constrói uma query que é somente leitura, envia uma simulação de transação via um endpoint RPC e aí ele vai lá e inspeciona os logs simulados, buscando a resposta exata que a gente espera. Feito isso, ele registra se a transação teve sucesso e qual foi a latência mediana, salvando tudo num JSON. O resultado final, a gente ganha um referencial totalmente objetivo, estabelecendo exatamente como o programa deve se comportar quando está saudável. Seção 4. O ponto de abortar ou orbitar, aquela decisão crítica entre promover ou reverter. É aqui que a gente chega na encruzilhada da implantação. A decisão automatizada entre seguir em frente ou puxar o freio de emergência não rola na base da especulação. Ela é totalmente ancorada em evidências concretas capturadas em tempo real pela telemetria.
Se as métricas estão dentro dos limites saudáveis, o controlador automaticamente avança a porcentagem do canário, estamos orbitando com sucesso. Mas, se os limites de alerta apitarem, acabou a festa. O script aborta a missão no ato e aciona o caminho de reversão para proteger a rede. E um detalhe que não pode passar batido, esse caminho de reversão, o rollback, jamais pode ser improvisado no calor do momento. A sequência automatizada precisa estar super documentada e ser totalmente capaz de achar o artefato seguro da versão anterior sozinha. Ela tem que utilizar o Upgradable Loader da Solana para reverter o estado sem hesitação, lidando com a crise de forma completamente autônoma. Mas digamos que o canário voou livremente, sem incidentes, e a versão foi totalmente promovida para o público geral. Aí a gente entra na fase de finalização. Basicamente é o momento de colocar a casa em ordem. O sistema atualiza os registros de artefatos com a tag oficial de produção, toma medidas de segurança, como rotacionar ou revogar as chaves da autoridade de atualização e, super importante, arquiva todo aquele baseline que a gente coletou para fazer análises e otimizações lá no futuro. Seção 5. O ponto de verificação. O checklist final antes da mainnet. Toda essa engenharia converge para este exato portão de segurança, o teste de fogo definitivo antes de apontar os motores para valer para a mainnet da Solana. Esses requisitos que estamos vendo são inegociáveis, pessoal. A simulação precisa devolver código zero totalmente isolada, os testes de fumaça têm que passar com louvor no validador local e a rota de reversão precisa estar validada de ponta a ponta. E o arquivo JSON tem que estar lá preenchido, com a aprovação humana devidamente registrada. Uma falha, por menor que seja em qualquer um desses itens, corta tudo, suspende a missão e volta para a prancheta na mesma hora. Essa frase resume a filosofia inteira por trás de uma implantação de alto nível. A automação deve preservar o controle humano. E é exatamente isso. A gente usa e abusa dos scripts porque eles executam manobras complexas e perigosas muito mais rápido do que qualquer pessoa faria. No entanto, são as pausas manuais obrigatórias e a supervisão constante que garantem que toda essa automação seja uma ferramenta de precisão cirúrgica incrível e não um trem desgovernado rumo à produção. E para amarrar essa nossa jornada técnica de hoje, fica uma reflexão bem provocativa. Será que os artefatos de observabilidade que a gente criou aqui já estão prontos para segurar a barra do monitoramento em tempo real que vem pela frente? Pois é, um lançamento impecável é apenas o primeiro capítulo na vida de um contrato na blockchain. Todos esses dados que geramos hoje vão ser o alicerce absoluto para manter as coisas funcionando sob observação constante. Se bater a curiosidade e der vontade de mergulhar de cabeça nessas práticas e dominar a infraestrutura Web3, não deixem de acessar forge.college para explorar muito mais conteúdos e afiar esses conhecimentos. Foi excelente explorar tudo isso. Até a nossa próxima exploração.